Tá bem? Muito pelo Corinthians, que avançou as suas linhas porque tava perdendo, mas mais ainda por um Internacional que se acadelou. Não foi pênalti. Sabe, cagado pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim. É 11 contra 12 essa porcaria aqui. Fala, fiel, tudo bem com vocês? Corinthians 4, Inter 2, DVD 2.0 atualizado. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui que o Inter não para de chorar. Os caras realmente fizeram outra versão do DVD. Baldasso chorando. Cara, Vitão chorando. Jogador... Cara, os caras choraram demais, gente. Ô time chorão, mano. Fica aqui no Corintiano Informa. Vamos ver esse vídeo agora. Começando aí, gente, falar do DVD 2.0 atualizado com sucesso na noite de ontem. Senhor Baldasso aqui, anti-corintiano, mas esse é raiz, velho. Mas eu gosto, mano. Eu acho que faz parte do futebol. Primeiro, o Baldasso chorou pra caramba num vídeo, depois ele colocou o VAR, né? Ele colocou o áudio do VAR pra provar que realmente foi pênalti pro Internacional. Caramba, Baldasso, precisa de tudo isso. Vamos começar pelo vídeo do Baldasso aí, fala, ó. Pessoal, fala pessoal, vamos falar sobre a derrota cachapante do Internacional ontem. Eu tô muito preocupado com muitas coisas. Sobre a arbitragem, que nos prejudicou e muito, eu vou falar começou no o choro, vídeo começou depois, o choro, porque é um aí. capítulo especial. E sim, pô, fomos prejudicados. De Deus, e sim, interferiu no resultado do jogo. Não, mas eu fico um cara, pouco constrangido. Porque foi um jogo que eu tomei 6 gols. Sim, porque os 2 gols anulados, e sim, bem anulados, porque houve falta na origem, depois da falta teve uma construção que levou ao gol. Então é difícil dizer que tudo passou pela arbitragem. O Internacional fez uma partida horrível. O gol do Memphis não foi falta, e é uma gente. coisa muito louca, porque o Internacional não é um time que tem uma atuação retilínea. Tipo assim, ó, foi mal o jogo todo ou foi bem o jogo todo. Tu pega o jogo contra o Nacional, um escândalo no começo, depois faz um grande segundo tempo. Jogo contra o Juventude, começa a... O Internacional toma um gol ontem do Yuri Alberto no primeiro tempo, quando as coisas estavam iguais. Depois disso, avança o Fernando, que começou entre os zagueiros, o Inter dá um banho no Corinthians e vira o jogo. Aí vem o segundo tempo e o Internacional é encurralado no seu campo. Tá bem? Muito pelo Corinthians, que avançou as suas linhas porque estava perdendo, mas mais ainda por um Internacional que se acadelou. O Internacional que se submeteu ao que o Corinthians fazia. E aí os problemas do Internacional começam a aparecer. O Internacional na bola aérea defensiva... Se acadelou, mano, nunca ouvi falar. É um terror. Todas as bolas que são alçadas na área do Internacional, alguém consegue algum tipo de conclusão. Façam a soma de quantos gols o Internacional tomou nessa temporada por bola aérea defensiva. Problema dos jogadores, talvez um pouco. Problema é da formação, problema é do Roger. O Roger, com essa mania de fazer marcação por setor no sistema defensivo, na bola aérea, tem que marcar o jogador, tem que marcar a bola. O Roger já teve muitos problemas na sua carreira por conta dessa bola aérea defensiva que ele não consegue arrumar. Então, assim, ele não encontrou soluções no jogo. Tirou o Bruno Henrique, ia tirar o Bruno Henrique, e a decisão de tirar o Bruno Henrique foi tarde demais porque ele foi expulso, e a gente vai discutir a arbitragem em relação a isso. Cara, sucumbimos de maneira cachapante, e pro Corinthians. O trabalho do Roger, e eu também vou fazer um vídeo especial sobre isso, ele não tá sob suspeita, não existe chance de demissão, e Deus me livre pensar em demissão do Roger, mas ele vai ter que dar a volta por cima, ele vai ter que reorganizar algumas coisas do Internacional. Nós nos tornamos um time previsível, um time muito falho defensivamente, um time que liga e desliga durante a partida. Não dá, assim nós não vamos a lugar algum. Eu tô realmente muito preocupado, até porque quinta-feira agora eu posso definir o meu futuro na Libertadores. Então vocês viram aí o choro do Baldasso. Aí não bastava o choro dele aí nesse vídeo que vocês acabaram de ver. Aí tem o choro... Vamos voltar aqui, né? O choro do Vitão. A gente sabe que aqui se liga aí. É sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. Chorão pra caramba. No gol anulado, Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado outro, tinha que ter sido expulso também. Expulso por quê, velho? Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar.
Mas é assim, porque não foi pode pênalti. sabe cagado pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. A gente... Parabéns, então, parabéns. O auge da carreira é chamar o estádio do Corinthians de porcaria. É bom mesmo, é o Inter, tá certíssimo. Aí vamos lá, o Baldaço agora chorando mais uma vez, colocando o áudio do VAR, se liga aí. É engraçado que o Vitão, que chama o estádio dos outros de porcaria, ou o Baldaço também, o Baldaço tá mais tranquilo, né, mano? É que a gente cria essa rixa aí esportivamente. Mas o que acontece? Quando o Inter teve a vantagem aí, a gente sabe como, contra o Grêmio, contra o Juventude, ninguém falou nada contra o Cruzeiro, mano. O Inter também foi ajudado pelo árbitro, ninguém falou porcaria nenhuma. Mas um dia de cada vez, né? O Corinthians tá sempre sendo prejudicado, tá? Contra o Vasco também, vários gols anulados. Ontem o gol do Memphis, pra mim, não foi falta. Pra mim, eu acho que foi mal anulado. A gente faz parte, agora se liga aí, ó. Tem um outro, tá? Olha o áudio do VAR. Mostra quem segura o braço primeiro. Os dois, deixa eu ver. Devagar. Gente, é uma disputa de jogada, mano. Se você dá falta porque o Yuri tá segurando o braço dele, você tem que dar falta que o Wesley também tá colocando a mão no peito do Yuri. É uma disputa, gente. Agora, tá? Quantas faltas eles não dão também que é assim? Embaixo é o jogador do Inter. Falta, ele bota a mão no peito do jogador do Corinthians e ele joga a perna direita na perna do jogador. Ele arrasta a perna e joga, ó. Perfeito? Isso mesmo. Paulo, tudo na área checado, ok? Não tem ação de tiro penal. Ó, o senhor Baldasso colocou aqui, ó, absurdo do absurdo e tal. Não é tão absurdo assim, vamos falar a verdade. Primeiro que é uma disputa de lance dentro da área normal. O Yuri segura o braço do jogador que também empurra o Yuri com a mão. Então é uma disputa normal, não é que o Yuri saiu puxando o jogador, tá? Não é falta, é uma disputa normal. E se você observar, o Wesley arrasta a perna e dá na perna do Yuri pra cair. E quando ele cai, puxa o Yuri pra baixo. Então, mano, na boa, gente. Todo jogo de futebol acontece isso. Mas é aquele negócio. Perde o jogo, aí os caras começam com essa choradeira chata pra caramba. Porque, gente, isso aqui não é falta, mano. Eu não colocaria... Agora, você tá falando que isso aqui é pênalti, né, Baldasso? Você tá falando que isso aqui é pênalti. E, então, do André Ramalho não foi falta. O gol do Memphis foi legal. É isso? Gente, perderam, mano. Perderam na bola, velho. Tem que aceitar, mano. Simplesmente só aceita que dói menos. Aí vamos aqui pro perfil do Internacional de Porto Alegre. Cara, que os caras realmente, mano... Desculpa, o Colorados, mas... De novo, a diretoria faz um DVD 2.0, né, mano? Pra reclamar do futebol. Cara, perderam na bola. Aí, de novo, aí o Inter chega aqui, coloca de novo o lance que eles alegam que foi pênalti, né? Eles alegam. Pra mim é uma disputa normal de bola. Fora que o jogador do Inter, ele arrasta a perna pra cair. E quando ele cai, ele faz um gancho com o braço pra puxar o Yuri Alberto pra baixo. Só observar, mano. Dá pra ver isso claramente. Olha lá. É isso, gente. Tipo, mano, é disputa normal de bola, mano. É disputa normal. Mas aí o Inter chorou pra caramba. Aí o Inter me vai lá e me coloca um DVD 2.0. Cara, que é o cúmulo do absurdo, velho. Não precisa chorar tanto, mano. Desculpa. Lá já em 2009, quando teve a Copa do Brasil, fizeram aquele estardalhaço e não sei o que. Agora os caras fazem essa parada aí. O Inter ontem colocou os melhores, piores momentos, ou quando o VAR prejudicou, entre aspas, o Internacional de Porto Alegre, tá? Gente, mano, pra que isso, mano? Pra que isso? Todo jogo for fazer isso aí tá lascado. E outra, todo respeito, mano. Se tá sendo prejudicado, a culpa é de vocês também. Como o Corinthians, quando é prejudicado, a culpa também é nossa. Quem foi lá beijar a mão do Edinaldo? Todos os clubes assinaram, não assinaram? Não bateram palma pra CBF? Agora atura, mano. E o futebol é assim, desde quando foi criado, todo mundo sabe disso. Um dia você é prejudicado, outro dia você é beneficiado e vida que segue. É assim. Agora estão reclamando de um lance que era pra ter sido pênalti contra o Palmeiras ou contra sei lá quem aí, contra o Fortaleza. Tá, gente. Mas vocês foram lá e bateram palma pro Edinaldo, então... Paciência, mano. Como é paciência quando a gente também é prejudicado, igual o Corinthians vem sendo prejudicado também, tá? Então, o choro é livre pra todo mundo. Agora, fazer os melhores momentos de pênaltis, né? Que o Inter não foi marcado pelo VAR
pro Inter, eu acho um absurdo, gente. Na boa, eu acho que é chorar demais. Mas não precisa disso aí não, né? Não precisa. Aí pra completar agora, gente, eu vou colocar o melhor vídeo aí do final de semana, que é o Mauro César falando do Corinthians. Gente, repara como ele tá animado, mano. Como ele gosta do Corinthians. Cara, eu admiro muito o Mauro César, porque isso daí dá pra ver que ferve o sangue corintiano na veia deles. Que a gente acompanha aqui no Brasil, não? Não vejo motivo para isso, não. Se ele estivesse mal intencionado contra o Internacional, ele não teria anulado o que anulou contra o Corinthians, né? Ele voltou atrás 2 vezes. Eu acho que árbitro fraco, que apita apoiado, né, no VAR, como se fosse uma muleta, a muleta que ele utiliza toda hora. Houve situações, por exemplo, de falta que gerou anulação de gol do Corinthians, que ele estava perto do lance e não marcou nada. Aí depois no VAR que ele foi ver, porque ele não viu na hora que foi falta. O gol nem teria acontecido, né? Então acho que a arbitragem fraca, mas não acho que tenha sido uma arbitragem a favor do Corinthians. Se fosse isso, não anularia gol. Não foi falta, acho que não foi decisão de campo. Não vejo muito sentido nisso, não. Acho que foi um jogo legal até, um jogo bem movimentado. Com muitos gols. Jogo legal, movimentado. Com viradas. Foi uma boa partida. Bem interessante. Acho que o Corinthians apresentou alguns progressos que eu já imaginava, em função da troca de técnico. O Dorival, ele é um técnico que ele consegue, num curto período, geralmente fazer algumas mudanças positivas. A grande dificuldade dele é o longo prazo, né? Mas estamos ainda no segundo jogo. Natural, o Corinthians tem bons jogadores, time mais organizado, jogando em casa. O Inter acho que fez também um bom jogo, chegou a virar, mas acabou perdendo a partida. Acho até que o placar foi um pouco exagerado, né? 3-2 estava de acordo, mas o último gol já sai assim numa fase da partida já um jogo praticamente definido. O resultado normal de um confronto de 2 equipes que tem bons elencos. O Corinthians, que vinha de uma goleada sofrido no Maracanã, que se organizou para esse jogo e conseguiu a vitória. A arbitragem, acho que ela não merece todo esse destaque, não. Foi ruim, mas o padrão é ruim, né? Não é muito diferente de tantos outros jogos que a gente acompanha aqui no Brasil, não. Que sono do Mauro César. Vocês viram a vontade, mano, pra elogiar o Corinthians. Puta que eu pariu, mano. Que má vontade do caramba, mano. Ele consegue, velho. Tipo assim, não, é por isso que eu falei, é um dos mais antes aí que tem na mídia esportiva. Os outros ainda não fazem muito esforço, o cara vai lá, elogia quando precisa e tal. Mano, o Mauro César é uma má vontade. Mas até que ele foi coerente, né? Com que as arbitragens são ruins mesmo e é assim que funciona. E é pior que é assim mesmo, né? Nisso aí ele tem razão. Baldaço, de novo, chorando pra cacete. Que roubaram o Inter. Gente, é uma coisa, mano. Eu tava assistindo o jogo, eu pensei, é só contra o Inter que dá BO, gente. Você joga contra todo mundo do campeonato, mano. Pra dar merda, velho, é contra o Internacional. Todo jogo, Corinthians e Internacional tem lance polêmico pra tudo quanto é lado. E aí toda hora é aquele negócio do DVD, né? Porque, tipo, pegou, né? Agora é o DVD. Então sempre o corintiano tá falando do DVD. Mas é isso, sempre tem lances polêmicos entre Corinthians e Internacional e Corinthians. Todos os jogos. É difícil ter um jogo que passa impune, né, mano? Sem ter nada. Agora, o Baldasso chorou, agora o Internacional, desculpa, gente. É o que os caras fizeram aí. Erraram de novo, né, mano? Erraram de novo, porque perderam um jogo de 4-2, beleza, a vida que segue. Aí os caras vão lá, faz um compilado aí de supostos pênaltis que o Inter não foram marcados a favor do Inter contra o Palmeiras, contra o Fortaleza. Gente, tem a ver uma coisa com a outra. Porque assim, pro Corinthians também não marcam pênaltis, anulam gols à torta e à direita, toda hora tem gol anulado do Corinthians. E a gente não vai ficar fazendo compilado dos gols que foram anulados. Isso aqui. Frescura, gente. Chorando demais, mano. Perderam um jogo do Campeonato Brasileiro. Vida que segue. Quando virar, depois do Super Mundial, o Inter vai pegar o Corinthians lá em Porto Alegre. Aí vocês fazem o seu jogo, aí a gente faz o nosso. Faz parte. Agora, chorar tanto, cara. Que time chorão, hein? Não precisa disso, mano. Internacional, com todo o respeito, é um grande clube. Tem grandes jogadores no elenco. Agora, erraram lá, né, na estratégia de jogo. O Corinthians foi muito bem, o Dorival acertou pra caramba. O que errou no primeiro tempo, colocando algumas peças, ele arrumou no segundo. Teve coragem de avançar, teve coragem de tirar os 2 volantes pra botar o time mais ofensivo no campo de ataque. Ótimo jogo do Corinthians. O Inter também jogou muito bem, por isso que eu tô falando que não tem motivo pra estar chorando tanto. Mas
infelizmente pros colorados e felizmente pro corintiano, DVD 2.0 atualizado com sucesso. Galera, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos, coloque nos comentários aqui o que você acha aí de Corinthians Internacional, desse choro dos caras. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!